Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 76 de língua portuguesa para o nono ano. Para a nossa aula de hoje, você vai precisar do seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador, para que você possa fazer as anotações. E o assunto de hoje é o estudo da parte 3 da formação das palavras. Nossos objetivos para hoje são os seguintes: conhecer os processos de formação de palavras por composição e conhecer outros meios usados também para formar palavras novas. Nas aulas anteriores, nós estudamos o processo de formação de palavras por derivação. Conhecemos lá prefixos e sufixos que ajudam nessa derivação de palavras. Hoje é outro processo, então, o processo de composição, e depois vamos conhecer também outras formas de formar palavras. Então, o processo de composição. O processo de composição, como o próprio nome já diz, ele vai compor uma nova palavra. E esse processo de composição, ele pode se dar de duas formas. Nós vamos poder ter palavras formadas por composição por justaposição ou ainda palavras compostas por aglutinação, tá? Então vamos estudar, esses dois tipos aí. Começando então pelo processo de composição por justaposição, que são então as palavras formadas pela união de dois ou mais radicais, sem apresentar alteração no som, ou seja, não tem alteração fonética. Eu coloco uma palavra do lado da outra, formo a terceira palavra, não vai ter nenhuma perda sonora, tá? São exemplos de composição por justaposição as palavras cachorro quente, pé de meia, passatempo, guarda-chuva, pontapé, entre outras. Observem que aqui, independentemente de ter hífen ou não, tá? O que tem que ficar claro aqui para você? Que a composição por justaposição não ocorre perda fonética, não ocorre perda de palavras, não ocorre perda de som. Eu simplesmente junto lá os radicais e eu vou ter, a terceira palavra formada. Então, pega lá o cachorro quente. Você juntou a palavra cachorro com a palavra quente, cada uma delas tem o seu significado próprio, e formou uma terceira palavra que é o cachorro quente e que tem outro sentido, tá? E não ocorreu nenhuma perda ali, certo? O mesmo acontece com o passatempo, que não é escrito com hífen, é escrito tudo junto. Então, eu peguei o verbo passa mais o substantivo tempo. Eu juntei essas duas palavras e formei uma terceira palavra que também tem um outro sentido, um outro significado, tá? Então, aqui não ocorre perda fonética. Já no processo de composição por aglutinação, o nome já indica que as palavras elas vão se aglutinar, ou seja, aqui elas vão sofrer alterações fonéticas na hora dessa junção. Então, são exemplos, de palavras formadas por composição por aglutinação. A palavra vinagre, que veio da junção de vinho mais acre, vinho azedo, um vinho acre virou vinagre. Então, o que acontece ali? Quando você juntou a palavra vinho mais acre, que as pessoas foram falando, ocorreu a perda fonética. Vi, até o N, o acre virou agre, E precisou ali, então, juntou as palavrinhas e houve o quê? Essa perda, essa perda fonética.
vinagre. E a transformação também, né? Do som do C para o som do G. Então, houve ali essa aglutinação. Planalto, que é a junção do plano mais alto. Teve uma perda ali do O, porque você não vai juntar e pronunciar plano alto. Então, tirou-se o O na hora da aglutinação e virou a palavra planalto. Embora. Embora é a junção de em boa hora. Então, tudo isso junto formou a palavra embora. Fidalgo. Fidalgo é o filho de algo. É o filho de algo. Com o passar do tempo, então, virou a palavra fidalgo. E o aguardente, que é a junção de água mais ardente. É uma água ardente, uma água que queima. Então, aglutinou a palavra e ocorreu ali a perda, né, fonética. Então, eu fiquei apenas com um A ali no meio, tive que tirar um, certo? Então, quando as palavras se aglutinam e ocorre alteração fonética, resultado dessa junção, a gente chama de composição por aglutinação. Casos especiais de composição de palavras. Bem importante isso aqui, hein? Primeiro, palavras compostas por radicais eruditos, que são os gregos e latinos. Na aula anterior, a gente falou de prefixos, agora a gente vai falar um pouquinho de radicais, porque no processo de composição se forma por radicais, né? Então, quando eu junto dois radicais, eu tenho um processo de composição. Ou ainda, a segunda forma ali, palavras compostas por hibridismo. Muito bem. Os casos especiais a gente vai estudar na próxima aula, juntamente aos radicais gregos e latinos. Então, esse tópico aqui que trata especificamente da composição de palavras por radicais eruditos e por hibridismo, que a gente precisa ter o conhecimento dos radicais gregos e latinos, a professora separou em outra aula, tá? Porque também tem bastante conteúdo, bastante tabelas para a gente conhecer, né, os radicais gregos e latinos. Vamos então agora, né, conhecer outros processos de formação de palavras que não é por derivação e que também não é por composição. Nós temos outras especificidades aqui. Então, temos um processo chamado de redução ou abreviação vocabular, tá? Como o nome já diz, né? Abreviação ou redução, então é porque eu tive que reduzir a palavra, tá? São exemplos, então, né, de redução ou abreviação. Pneu. Pneu vem da palavra pneumático, que foi reduzida para virar a palavra pneu. Moto é a redução de motocicleta. Quilo é a redução de quilograma. TV é a redução de televisão. Foto, a redução de fotografia. E cine, a redução de cinema, tá? Então, esse processo aqui, né, para essas palavras, eu vou explicar que elas foram formadas pelo processo de redução ou abreviação vocabular, né, de uma palavra que já existia. Temos também o processo chamado siglas. Então, nós temos várias palavras que foram surgindo por serem formadas, né, formadoras de siglas, na verdade. Então, as siglas são formadas pela combinação das letras iniciais de uma sequência de palavras que constituem um nome. Então, olha ali exemplos, né? Eu tenho lá a palavra IBGE. A gente fala as siglas hoje, né? A gente só usa as siglas. Então, quando eu falo IBGE, eu estou me referindo ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É uma forma de eu também abreviar um pouquinho isso aqui, né? Usando a sigla disso tudo aí. IPTU, Imposto Predial e Territorial e Urbano. CPF, que todo mundo tem que ter, Cadastro de Pessoas Físicas.
FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. ONU, Organização das Nações Unidas, e assim por diante, né? Depois lá na atividade vai ter umas para você pesquisar também, tá? Então, é um processo também formador de palavras, é a sigla, porque eu tenho ali uma palavra. CPF já virou uma palavra da nossa língua. Como que ela foi formada? Pelo processo das siglas. Temos também a onomatopeia, que também é um processo formador de palavras. Por quê? Porque teve que se criar palavras para representar determinados sons. Então, como que eu explico, né? Eu tenho que explicar como que surgiu a palavra zum, zum, zum. A palavra zum, zum, zum formou-se pelo processo da onomatopeia. Por quê? Porque eu criei uma palavra para representar um som. E aí, né, você já conhece as onomatopeias, todas as palavrinhas que você usa, então, para representar sons, né? Depende do som, você vai criar uma palavra. Então, cri-cri, tic-tac, cocorocó, plaft, blém-blém, boom, né? Entre outros, dling-dlong, toque-toque-toque, né? Dependendo do que você quer representar, você mesmo cria a onomatopeia, certo? Muito bem. Temos também o empréstimo linguístico. Palavras se formaram por empréstimo linguístico. Então, isso aqui é a incorporação de uma palavra estrangeira ao léxico de uma outra língua. Claro que com algumas adaptações, tanto na ortografia quanto na fonologia, tá? Então, não vamos fazer confusão, tá bem especificado aqui, você já vai ver daqui a pouquinho os próximos itens, né? Empréstimo linguístico. Então, eu emprestei de uma outra língua uma palavra, mas eu abrasileirei essa palavra, certo? Eu coloquei essa palavra no nosso português. Eu não deixei ela como ela é na outra língua. Então, ali de bife do inglês, deu a palavra bife em português. Do futebol do inglês, deu o futebol no português. Do abat-jour do francês, abat-jour no português. Então, eu tive que transformar um pouquinho a escrita, né? Até mesmo o som, e incorporei aqui uma palavra nova, mas que teve origem numa palavra estrangeira. Entretanto, não é um estrangeirismo, é um empréstimo linguístico. Por quê? Porque está escrito na nossa língua, tá? E agora, então, vamos falar do estrangeirismo, para que vocês não façam confusão com o processo anterior. O estrangeirismo é o empréstimo de uma palavra ou até mesmo de uma expressão de outra língua, mas não ocorre nenhum tipo de alteração na palavra, nem na escrita, nem na pronúncia. Eu peguei exatamente a palavra como ela veio da outra língua e eu uso na minha língua ela também, tá? E aí, de tanto usar essas palavras, elas já se incorporaram, né, à nossa língua portuguesa. São exemplos de estrangeirismos: mouse, bullying, lockdown, né, o famoso lockdown agora com a pandemia, happy hour, test drive, feedback, delivery, online, blog, hambúrguer, pizza, show e entre tantas outras que você pode também, né, lembrar aí, pensar um pouquinho. Com certeza você vai lembrar de outras. Então, essas palavras eu chamo de estrangeirismos porque elas são exatamente iguais como elas são na outra língua. Então, quando eu falo que eu estou online, todo mundo entende o que é isso, eu não preciso traduzir a palavra. O mouse que eu uso lá no computador, eu não preciso traduzir, porque se eu traduzir vai ser rato, não é mesmo? Todo mundo sabe que o mouse é o mouse do computador. O show, todos usam a palavra show. Ah, vai ter show do Luan Santana. Ninguém diz que vai ter um espetáculo do Luan Santana, certo? Então essas palavras elas não são traduzidas, elas são estrangeiras e que foram incorporadas
exatamente como elas são escritas na outra língua e como elas são pronunciadas, certo? E temos ainda o neologismo, que também é um processo formador de palavras. É quando se criam palavras novas ou expressões a partir de uma palavra já existente e também, né, na atribuição de sentidos novos a palavras já existentes. Então, eu tanto posso criar uma palavra nova a partir de algo, como eu posso atribuir sentido diferente, sentido novo a uma palavra que já existe. Então, isso é um neologismo. São exemplos de neologismos. Chipar, não é um estrangeirismo, é um neologismo, chipar. Porque eu peguei, né, do estrangeirismo lá e já transformei num verbo, certo? Chipar, chipo. Deu zebra. Gente, zebra é um animal, mas se eu uso a expressão deu zebra, eu estou atribuindo sentido novo para a expressão. Deu zebra quer dizer deu algo errado, é um neologismo. Da mesma forma, pagar mico. Pagar é um verbo e mico também é um animal. Quando eu uso pagar mico, eu estou dando, né, um novo sentido para a expressão. Pagar mico é passar vergonha, então é um neologismo. Deletar, porque deletar vem do delete, né? Então, deletar também é neologismo. Stalkear, blogueiro, hamburgueria, marqueteiro, que vem de marketing, que faz propaganda. Fazer um gato, também expressão que eu atribuí sentido novo, né? Porque fazer é verbo, gato é um bicho, mas fazer um gato, né? Fazer o quê? Uma ligação clandestina, né? Eu vou pegar uma luz de outra casa, né? Vou fazer um gato, é coisa que não é permitido. Ficar de namorar, né? Esse ficar, que é o verbo que representa estar em algum lugar, esse ficar virou um neologismo quando o sentido para ele é atribuído no sentido de estar com alguém, né? Namorar com uma pessoa. Dar um bolo, não é a pessoa dar um bolo para outra, né? Dar um bolo é deixar a pessoa na mão. Pizzaiolo, que é também um neologismo criado da palavra pizza, né? O pizzaiolo é aquele que faz a pizza. Internauta, neologismo criado a partir da palavra internet. E sextou, né? Hoje não sextou, hoje quartou, mas ali, ó, sextou é um neologismo. Por que é um neologismo? Porque eu inventei essa palavra, é uma palavra nova, né? E que deriva de sexta-feira. Então, quando chega sexta-feira, né, as pessoas então criaram essa palavra para comemorar que chegou a sexta-feira e elas dizem que sextou. Então, tudo isso aqui que eu apresentei para vocês são neologismos, tá? Palavras novas que se formam a partir de algo que já existe e também sentidos novos a palavras já existentes. Certo? Gostou dessa parte? Essa partezinha final aqui é bem legal, né? Do processo de formação de palavras. Muito bem, então vamos lá, pessoal. Exercícios agora para colocar em prática esta terceira parte. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!